Olá! Vamos continuar falando das nossas relações familiares? E hoje vamos falar do casamento. Bom, eu não sou Santo Antônio, mas vocês já sabem que eu sou super adepta das relações afetivas. Seja a relação afetiva que você optar para a sua vida, mas entendo que a essencialidade humana não nos permite viver isolados e o afeto é a melhor forma de nos unirmos. Pois bem, casamento. O que é o casamento? Importante salientar que o casamento ainda é uma forma de constituição de família, muito embora tenha deixado de ser a única forma de se constituir família desde 88, com a Constituição que prevê a pluralidade familiar. Mas o casamento ainda é um instituto importantíssimo, socialmente falando, e vamos tratar dele hoje. O casamento é um vínculo entre pessoas. Era muito comum se afirmar que o casamento era o vínculo entre homem e mulher. Até porque o artigo 1514 do Código Civil, que diz que o casamento estará celebrado quando um homem e uma mulher o manifestem à vontade, gerou durante muito tempo na doutrina a afirmação de que um dos pressupostos de existência do casamento seria a diversidade de gêneros. A gente sabe que há um entendimento pacificado das jurisprudências superiores e o STF já se manifestou que as relações afetivas podem ser estabelecidas entre qualquer pessoa, seguindo os passos, independente do gênero, claro, seguindo o passo do STF. O STJ disse que é possível, sim, se converter a união estável em casamento, mesmo que sejam fixadas entre pessoas do mesmo gênero, de forma que não há mais a necessidade desse requisito de que haja diversidade de sexo. O casamento, ele cria entre as pessoas um vínculo imaterial, social, jurídico, gerando uma sociedade conjugal. O que é uma sociedade conjugal? Eu fico lembrando daquelas falas das celebrações matrimoniais, onde as pessoas dizem assim, e dois corpos se tornam um só. É verdade que existe o dever de assistência moral, assistência física, psíquica e assistência material entre os cônjuges. A palavra cônjuge é utilizada para as pessoas que são casadas. Pelo amor de Deus, cônjuge, com bequinho, nada de cônjuge, pelo amor de Deus. A gente só conjuga o verbo amar, mas entre as pessoas casadas, a gente tem dois cônjuges, ok? Bom, o casamento gera duas espécies de vínculo. Primeiro, o vínculo conjugal. O vínculo conjugal entre os cônjuges. O vínculo conjugal que pode ser desfeito com a morte ou com o divórcio, a separação não extingue o vínculo conjugal. E se o casamento foi considerado inválido. Agora, o casamento não gera parentesco entre os cônjuges, mas muito embora não haja parentesco entre os cônjuges em si, o casamento faz com que haja um vínculo de parentesco por afinidade com os parentes do outro cônjuge, como a gente já viu anteriormente em vídeo postada previamente. Quando a gente pensa no casamento, há uma grande discussão da natureza jurídica do casamento. A corrente tradicional, a corrente liberalista, individualista, que entende que casamento é meramente um contrato. Ora, se fosse realmente fruto exclusivo da autonomia da vontade, eu poderia regulamentar livremente as regras do matrimônio. E a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, porque eu posso celebrar um contrato de casamento, mas desde que eu respeite as regras estabelecidas no Código Civil para efeitos patrimoniais, para a criação de direitos e deveres conjugais. Então não é bem assim. Há outra corrente que diz que o casamento é uma mera instituição social. A gente não tem como negar a importância social do casamento. A gente não tem como negar que o casamento é sim uma instituição sagrada para a sociedade.
mas ela não tem natureza extremamente instituição social, porque senão não poderíamos regulamentar juridicamente essa relação. Por isso, hoje, prevalece o entendimento que a natureza jurídica do casamento, ela é eclética, mista. Ela nasce com um contrato, mas a partir daí ela passa a ser regulamentada pelas normas sociais. Há quem diga, como Maria Belém disse, por exemplo, que o casamento seria um grande contrato de adesão. Se eu opto, se eu manifesto a minha vontade para casar, e olha só, sem vontade, sem consentimento, não há casamento. Se eu manifesto a minha vontade de casar, significa dizer que eu estou aderindo às normas impostas pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, muito embora a diversidade de gêneros tenha deixado de ser um dos pressupostos de existência do casamento, a gente tem o consentimento como indispensável. Amores, para se casar é necessário que os cônjuges, e são dois, manifestem expressamente a sua vontade de casar. Ninguém é obrigado a casar, nem por gravidez, nem pelo cometimento de crime. Ora, é por isso que eu sou uma das defensoras que não há que se falar em indenização pela ruptura do noivado, pelo mero desfazimento do casamento, indenização por danos morais, claro. Porque quando o código estabelece que o casamento está realizado no momento que os nubentes declaram sua vontade de casar e a autoridade celebrante assim o faz, eu posso manifestar se eu quero ou não casar. Ao dizer que eu não quero casar com a pessoa, eu estou legalmente exercendo um direito que me é conferido. Então, o consentimento é indispensável para que haja casamento. Mas casamento, e essa é a grande diferença do casamento para a união estável, é um ato extremamente solene. Os senhores sabiam que antes da realização do casamento, até que ele esteja concretizado, é possível que qualquer pessoa que conheça algum impedimento para o casamento ou suscite. O escrivão pode suscitar de ofício a existência de impedimento. É por isso que a celebração do casamento em si tem que ser feita às portas abertas. Você sabia que o casamento, a cerimônia é um ato público. Então são certas solenidades que, por casamento ser um ato formal, a gente não pode dispensar. Como, por exemplo, a habilitação, que é o procedimento administrativo para verificar que aquelas pessoas estão aptas, preenchendo todos os requisitos para o casamento. Bom, a gente tem algumas espécies de casamento. A primeira espécie é o casamento civil. É esse casamento que é válido, porque o casamento civil ele é realizado conforme os ditames do ordenamento jurídico brasileiro. E ele é gratuito para aquele que se declarar pobre, para aquele que precisar. O casamento civil, ele é regulamentado, ele é registrado no cartório de pessoas naturais. E por isso que a legislação diz que a regra é o casamento civil, muito embora faculte, por exemplo, o casamento religioso, desde que seja feito o registro civil. Quando a gente fala do casamento religioso, algumas pendências a gente tem que enfrentar. Por exemplo, que religião? Qualquer uma. Lembre que a Constituição Federal de 88 não garante apenas a liberdade de religião, garante a liberdade de crença, que é o direito de acreditar ou não acreditar no que quiser. Então, é nesse sentido que independe se a crença, se o que você acredita é organizada sobre a religião ou não, para que você possa realizar o seu casamento sob a égide dessa sua crença. É o exemplo do espiritismo, porque há uma grande discussão se o espiritismo seria ou não religião, inclusive que já foi judicializado aqui na Bahia, e chegou-se à conclusão que pouco importa essa discussão, se é religião ou não, porque o que a Constituição garante é a liberdade de crença. Então, vocês são livres para casar,
e para escolher sobre qual crença vocês queiram casar. Mas não é só. O casamento religioso, muito embora seja possível, ele só passa a ter efeitos jurídicos quando há o registro. Professora, se eu fiz uma cerimônia religiosa e não registrei, eu sou casado? Não. Possa ser, observe pela expressão, possa ser, que você tenha uma união estável. O importante é o efeito jurídico derivado do registro. É só? Preparei um material muito legal para vocês. Deem uma lida e qualquer coisa a gente está aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Espero que aproveitem e vamos exercitar o afeto. Até a próxima.